Santo, santo, santo e poderoso Deus, cheio de misericórdia, amor, bondade, aquele que nos ama mais do que tudo nesta vida, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia da preparação, diante da tua presença, para ouvir mais uma vez a tua voz. Muito obrigado por termos despertado, por termos dado uma boa noite de sono e agora estamos aqui, como eu já disse, para ouvir mais uma vez a tua voz. Te suplico, Senhor Deus, humildemente e encarecidamente, que o Senhor nos abençoe, tira de nós todo o eu, que morra o eu e reviva Cristo sempre em nós. Vencer para o teu servo, Roberto. Tu sabes das demandas que ele precisa, dos seus anseios, sonhos, planos, que o Senhor venha abençoar conforme a tua vontade. Mas nesta hora, ele escolheu te servir mais uma vez, trazendo a tua palavra. É um livro antigo, mas para nós é moderno. É a mensagem presente para nós e nós precisamos estudar. E neste momento, Roberto é o nosso professor através de ti, Pai. Só vem usá-lo mais uma vez. Que teu Santo Espírito possa estar conduzindo tudo que ele for falar e que venha contra as nossas necessidades. Que nós possamos aprender, entender, naturalizar isso e ensinar para os outros também que precisam saber dessa mensagem. Nos ajude, abençoe cada irmão que aqui está na sala, como lá no YouTube também, e nós todos possamos ser abençoados, agraciados pelo Espírito Santo, que nós possamos ter também a guarda fiel dos santos anjos, e sabermos que Jesus está no céu intercedendo por nós, que teu amor seja derramado em nós também. Obrigado por tuas misericórdias que se renova cada manhã em nosso favor. Nos ajude, tira de nós toda a distração, abra nossa mente, dá-nos inteligência, sabedoria e entendimento dos altos céus. Que o Santo Espírito Santo possa estar sempre aqui presente conosco, que ele seja o nosso convidado mais do que especial. Seja conosco, Pai. Nos unge, nos aceite, nos perdoe, nos lave no sangue de Jesus Cristo. Seja conosco. Mais uma vez, abençoe o Roberto e toda a sua família. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos lá, pessoal. Aqui, o capítulo até aqui, não temos muitos problemas, tá? O capítulo 7 tem alguma coisinha, porque o capítulo 7 e o capítulo 8 tem uma conexão. Nós vamos ver isso conforme nós fomos avançando no capítulo 8. Tem uma conexão. Mas o capítulo 8 para frente, hoje nem tanto. Hoje, boa parte entende igual. Mas a partir de amanhã, nós vamos ver, assim, várias compreensões, tá? Dentro do Adventismo, nós vamos ver que há vertentes. Então, a coisa vai ficar mais complicada. Então, a nossa ideia aqui é passar para vocês as mensagens e depois ir atrás, pesquisar para chegar a uma conclusão, tá bom? Por exemplo, Daniel 8, nem eu tenho uma conclusão, assim, bater o martelo no que eu acredito. Então, o que eu vou trazer para vocês são as linhas que nós temos e vocês vão pesquisar e ir atrás para conseguir, eu acho que é isso aqui, tá bom? Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar. Eu não quero chegar aqui e induzir vocês a qualquer coisa, tá bom? Nós vamos mostrar as vertentes e depois vocês, com o Espírito Santo, vão decodificar o qual vocês se encaixam, tá bom? Vamos lá. Daniel 8, uma profecia complicada. O título parece ser meio para baixo, né? Olha, é complicado, então não dá para entender. Nós vamos ver que não é bem dessa forma. Vamos avançar então para os versos 1 e 2. O capítulo 8, ele é muito importante por dois aspectos. Primeiro aspecto, se nós não entendermos o capítulo 8, não conseguimos entender por que somos adventistas. Tá? Então o capítulo 8 é muito importante, o 8 e o 9, tá? O 8 e o 9 é muito importante para entendermos o que é o adventismo, tá bom? E um outro ponto é para nós conseguirmos defender as crenças e a nossa igreja, tá bom? Então nós precisamos aí entender muito bem. Então vocês, por favor, tentem não se
se distrair com nada, tá bom? Vamos avançando aos poucos. Eu vou tentar ser o mais lento possível aqui, para que nós possamos entender. Amanhã o tema vai ser mais longo, e amanhã é sábado, ok? E possivelmente vai ter perguntas, porque vai ser complicado. Então, eu gostaria de falar para os irmãos entrarem o mais cedo possível. A sala vai ser aberta aí uns 10 minutinhos antes, tá? Então, 4h50, a sala vai ser aberta, porque eu quero iniciar às 5 em ponto, tá bom? Para que a gente consiga em 1 hora conseguir pôr todos os pontos aqui, porque amanhã eu vou ter que pôr pontos. Então eu vou falar o que o adventista acredita, o que o preterista, o futurista. Vou falar que dentro do adventismo tem 2 linhas para uma interpretação no capítulo 8, então tenho que mostrar para vocês as 2, então vai demandar um tempo, tá bom? Se mesmo assim nós não conseguimos finalizar às 6, aí beleza, aí eu coloco para um domingo um terceiro tempo, tá bom? Mas por hora, vamos tentar fazer o Daniel 8 em 2 temas, hoje e amanhã. Hoje vai ser mais tranquilo, nós vamos falar aqui da história dos primeiros 9 versos, tá bom? Vamos lá. Daniel 8, 1 e 2. No 3º ano do reinado do Belsazar, 551 a.C. Lembra que a visão do capítulo 7 foi 553? Ou seja, 2 anos. Por isso que eu falei para vocês que não tem muito sentido o pessoal falar a Babilônia não vai ser mencionada no capítulo 8 porque ela já está prestes a cair. Primeiro que não é verdade, ela ainda vai um tempo bom aqui. Mais de 10 anos para ela cair, certo? Então, não segue mais aquela linha que eu falei para vocês. A partir do capítulo 8, a Babilônia não tem não tem papel mais ativo. Ela já está em decadência e ela não vai, como o propósito aqui é mostrar 2.300 tardes e manhãs, e só vai iniciar isso no reinado da Pérsia, então Daniel não faz menção à Babilônia. Apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio, após qual? A do capítulo 7, tá bem? E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio de Susa, que fica na província de Elão, e eu vi uma visão, e eu estava próximo ao rio Ulai. Vamos entender aonde Daniel está. Aqui nós estamos, para vocês no mapa aí, ó, aqui é Elã, olha Susa aqui, e ele está 370 km da Babilônia, ok? Então a Babilônia está aqui, e daqui para cá dá uns 370 km, ok? A cidade de Susa era uma cidade fortificada, era uma fortaleza, ela era muito difícil de ser tomada, ok? E por isso ela foi uma das capitais, tá, da Medo-Pérsia, inclusive uma das mais ricas. Os reis tinham palácios lá, tinham casas lá para ficar lá, ok? Então é uma cidade muito importante da Média e da Pérsia. Bom, nós estamos vendo aqui, ó, Média, Pérsia. Nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre isso. Mas vamos primeiro ler o texto. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante de um rio, um carneiro que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro. E o mais alto surgiu por último. Bom, quem é o carneiro? A própria Bíblia nos mostra, no verso 20. O carneiro que tu viste, com 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia. Ok? Então aqui nos reis, vocês podem também pôr reinos, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Por mais que seja Ciro que estava no comando, ok? Era 2 reinos, tá bom? A Média era 1 e a Pérsia era 1. Ele unificou isso aí. Mas antes não era dessa forma. Agora vamos entender esse ponto aqui, ó. 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Opa, o que aconteceu? Vamos lá na história. Até 550 aqui, a Média mandava na Pérsia, ok? Então a Média mandava na Pérsia. Aí, quem era o rei aqui era o Astíades, tá? O rei Astíades. E o que acontece? Ciro, persa,
que ele veio da junção de Mandane, lembra? Com Cambises. Nasce Ciro. Ciro, então, vai contra o avô. E consegue tirar o avô, derrotar o avô da Média. Assim, ele unifica os reinos e fica agora a Pérsia sendo mandante da Média. Então, a Pérsia sobe, é aquele chifre que sobe mais alto e ele subiu por último. Tá bom? A Pérsia era vassala da Média e agora a Média que é vassala da Pérsia. Ok? Houve uma inversão aí de reinos. Aqui, se vocês prestarem atenção, tem alguns pontos aqui falando sobre... Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Ciro em 550. Olha o que Ciro fez até depois de 550. Olha o tanto que ele já percorreu, certo? Lembra que faltou a Lídia, a Babilônia e o Egito? Então, Ciro depois toma a Lídia, depois ele toma a Babilônia e seu filho Cambises II toma o Egito. Ok? Olha lá. E Xerxes primeiro vai tomar a Trácia. Tá bom? E é até aqui que vai o reinado da Medo-Pérsia. Porque depois da Macedônia, ele vai vir tomando tudo isso. Mas nós vamos chegar lá aos poucos. Então, vamos lá. O texto também nos diz que a Medo-Pérsia vem do Oriente. Tá? E o que ela fala? Em 546, ela toma o norte, a Lídia. Ela toma o ocidente, a Babilônia, em 539. E ela toma o Egito em 525. Tá bem? E o urso fala que ela devora muita carne. Muita carne é essas partes aqui, ó. Então, vem essas partes, depois um pouco ali a Trácia também ela vai tomar, ok? Então, eles fizeram uma coisa só maravilhosa. Só que se vocês perceberem, olha o tanto de tempo que demorou, ok? Demorou mais de 20 anos, quase 25 anos, para que eles pudessem tomar todos esses territórios. Vocês vão ver que o próximo reino vai tomar isso em menos de 10. Ok? Então, o que a Medo-Pérsia demorou mais de 25 anos, o próximo reino vai tomar em menos de 10 anos. Bem? Mas nós vamos falar sobre isso. Agora vamos entender o próximo ponto. Já entendemos que a Medo-Pérsia é o carneiro, com os 2 chifres, certo? Agora vamos entender outro ponto. Como eu falei para vocês, ó, eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul. O oeste é o ocidente, tá bem? Então é Babilônia, Lídia e Egito. De modo que nenhum animal podia permanecer diante dele. Nem havia algum que pudesse livrar-se de sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Opa! Então, olha lá, o carneiro não tinha ninguém que pudesse pará-lo. Ok? E ele se tornou grande. E enquanto eu refletia, o Daniel começou a refletir sobre essa visão. Eis que um bode veio do oeste. Então o bode agora vem de encontro. Ele, ó, o carneiro está avançando para o oeste, ok? Vindo do oriente. E agora o bode vem do oeste. Então eles vão chegar em um conflito, certo? Porque se um está indo para lá e o outro está vindo de lá, a coisa vai complicar entre eles. Sobre a face de toda a terra e não tocou o chão, ou seja, era um bode que não tocava o chão de tão rápido que ele era. O bode tinha um chifre notável, ou seja, tinha um chifre entre os olhos. E ele veio ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. Então ele vai com a fúria do seu poder. Quem é o bode? O bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Opa, vamos lá. O bode é o reinado, o rei aqui que está falando, vocês entendam como reino, tá bom? Então, ó, o bode é o reino da Grécia. O carneiro é os reinos da Média e Pérsia, ok? Então, o bode é a Grécia. O chifre desse bode é o primeiro rei, que aqui, no caso, nós vamos entender como sendo Alexandre o Grande. Ok? Então, tem uma distinção. Alexandre o Grande não é o bode. Ele é o chifre. Tá bem? Isso é importante para nós entendermos. Porque, senão, Alexandre o Grande, quando morresse, a Grécia teria que finalizar. E isso não acontece. Tá bom? A Grécia continua ainda até 1600,
1600, não, 168 a.C., desculpa. Vamos lá. Então vamos... Ele está vendo ali um carneiro em Susa, né, perto do rio Ulai, e aí aparece um bode, lá do ocidente. E esse bode, então, vem sem tocar o chão. E ele faz o quê? E eu vi chegar mais perto do carneiro. E ele estava tomado de fúria contra ele. E golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão e o pisoteou. E não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Isso daqui é coisa incrível, irmãos. Porque vocês vão ver que essa batalha da Grécia foi algo impossível aos olhos humanos. Eles tinham simplesmente 2 vezes menos exército do que a Medo-Pérsia. Então isso aqui, quando a profecia fala, não tem o que aconteça, que não vai acontecer. Porque, ó, ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Ou seja, um bode destrói o carneiro de uma forma acachapante. Vamos entender, então, como isso ocorreu. Vamos voltar o tempo. Vamos fazer aquela retrospectiva, voltando no tempo, para nós entendermos como tudo isso ocorreu. Então, ó, esse aqui é como ficou o Império Grego-Macedônio. Tá bom? Então, é dessa forma aí que começa o Império Grego-Macedônio. Olha o que eles conseguiram fazer. Tá bom? Agora vamos voltar lá para nós entendermos ponto por ponto. Roberto, o que nós temos aqui? Então eles vão sair lá da Macedônia. Era Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ele foi suicidado em 336. Ok? Então em 336 começa o reinado de Alexandre o Grande. Tá bom? Alexandre, então o pai é assassinado. E ele assume o trono em 336. Prestam bem atenção nessa data, porque é coisa assim de boca aberta de entender como que Alexandre o Grande conseguiu essas façanhas. Ok? Então, 336 é onde se inicia isso. Aí ele começa a derrotar os persas, aos poucos, os medos e persas. Então, em 334, ele cruza o Helesponto, ou seja, ele entra na jurisdição da Medo-Pérsia. E aí vem vitória atrás de vitória. Em 336 ele consegue mais um pouquinho da vitória ali na parte da Lídia, lembra? Que ali já é a junção entre a Trácia e a Lídia. Tá? Aí depois ele vai em 332 a Tiro. E aqui em Tiro, depois vocês pesquisem na internet. Que maravilha de estratégia. Isso daqui é uma estratégia que, se hoje fosse fazer, era capaz de não dar certo. Tá? É uma baita de uma estratégia do que Alexandre o Grande. Não é por nada não, mas ele era muito bom na parte de guerreiro. Olha, fazer o que ele fez em Tiro não é para qualquer um. Depois vocês pesquisem no Google. Alexandre o Grande versus Tiro. E leiam ali para que vocês possam entender que estratégia incrível. Depois ali, quando ele chega em Tiro, vocês veem que Tiro, ele é junto ali praticamente com Samaria. Ok? Porque ele vai tomar todo o ocidente ali. Tá bom? O que acontece? Toda a Palestina. Aqui é a Palestina, tá? Israel fica na Palestina. Então, o que acontece? Quando ele detona Tiro, que é ali um baita de um país fortificado e tudo, o pessoal ali de Samaria, Jerusalém, Judá, já logo não vamos nem, não tem nem como, vamos ficar tranquilos. E eles já se rendem a Alexandre o Grande, tá? Então a Samaria ali tem os samaritanos, e vocês já sabem que os samaritanos e os judeus não se gostam, e isso fica claro quando no Novo Testamento Jesus está aqui. Só que o que acontece aqui? Os samaritanos começam a colocar fogo no parque. Alexandre o Grande chega em Samaria,
E eles já começam, olha, Alexandre, tem um pessoal lá embaixo, que esse pessoal aí, eu duvido você conseguir pegar eles. O pessoal da Síria tentou, não conseguiu, não. Olha, esse pessoal, eles se acham muito. E começou a botar fogo em Alexandre o Grande, dizendo que Judá não ia se render, que eles iam ser oposição e que ele não acreditava que ele pudesse tomar Judá. Olha aqui, ó, só instigando o Alexandre. E Alexandre o Grande, então, falou o seguinte, tá bom, então, eu vou chegar lá e vou destruir tudo. E Alexandre o Grande, então, foi com essa ideia de chegar em Jerusalém e destruir a cidade. Ok? Por causa do quê? Dos samaritanos. Então, os samaritanos já colocando ali o Alexandre contra os judeus. Ok? Por esses motivos e mais que vocês vão entender o porquê que um não vai com a cara do outro lá no Novo Testamento, tá bom? Tudo já iniciou, antes disso eles já brigavam, só que depois de Alexandre o Grande a coisa piorou. Ok? Depois disso, aconteceu algo muito bom. Então, Alexandre o Grande vai com seus cavalos, o seu exército, para a destruição de Jerusalém. Tá bem? Com isso, acontece algo incrível na história. E olha, isso daqui chega e arrepia de tão lindo que é. O sumo sacerdote ora a Deus, porque soube do que ia acontecer. E aí Deus fala com o sumo sacerdote no sentido de, ó, você vai abrir as portas, você vai receber Alexandre o Grande como se fosse um rei. Como se ele fosse o rei de Jerusalém. Então você vai abrir as portas, vai colocar tapete, vai fazer uma coisa linda aqui. Ok? Beleza. Com isso, Deus também dá um sonho a Alexandre o Grande. E aí, nesse sonho, Deus aparece para ele em sonho, vestido de uma roupa e falando algumas coisas. E olha o que Alexandre o Grande faz quando chega em Jerusalém. Alexandre o Grande, quando ele chega ali, próximo ao sacerdote, o sumo sacerdote, ele se inclina perante ele. O seu general responde, Alexandre, você que está sendo temido, você está destruindo todo mundo, está todo mundo te temendo, vai se ajoelhar, vai se render a um homem? E Alexandre o Grande diz o seguinte, não é a ele, sumo sacerdote, que eu adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais, tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a este, com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra. E assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas. Isso está no livro de Flávio José, a história dos hebreus, tá? Então é um cunho histórico, não podemos cravar que seja algo, né, inspirado, não é, ok? Mas eu acho muito pertinente todas as nuances que aconteceu, porque de fato, depois de Tiro, ele desce justamente para Jerusalém e não destrói Jerusalém. Então tem alguma coisa aí que dá a entender de ser algo verdadeiro, tá bom? Mas é muito incrível nós vermos, e uma lição que eu tiro daqui, meus irmãos, é que alguém pagão reconhece quando Deus age. E muitas vezes eu e você, cristão, não reconhecemos. Isso é uma lição para nós. É uma lição de que nós precisamos ser muito mais humildes do que muitas vezes somos. Alguém pagão reconheceu o poder de Deus. E muitas vezes eu e você, como cristão, não o fazemos. Avançando, o que acontece? Eles levam ele para o santuário, onde fica a parte ali das escrituras sagradas, e mostra para Alexandre o Grande ele na Bíblia. Olha aqui você aqui, ó. Tudo que nós estamos lendo hoje, Alexandre o Grande foi lá ver. Ou seja, Alexandre o Grande, se não o único, né? Mas ele é um dos primeiros a se ver nas escrituras sagradas.
ok? Aí depois disso, ele fala, agora eu vou para cima de Dario sem dó e sem piedade. Porque agora, se eu já tinha meio que certeza de que Deus estava me guiando, agora eu tenho a certeza absoluta. Então, Alexandre o Grande daqui, ele desce ao Egito. Lá no Egito, tinha muitas pessoas no Egito que estavam sendo vassalos ali. O Egito era vassalo da Medo-Pérsia. Então, Alexandre o Grande agora libera, né, algumas pessoas que estavam escravas ali, ok? E o Egito fica muito feliz, né, com Alexandre o Grande. Por isso tem uma cidade lá de Alexandria, tá bom? É uma cidade onde Alexandre o Grande ficou a sua estadia no Egito, tá bom? E depois virou Alexandria. Tá bem? Vamos avançar então. Daqui, o que Alexandre o Grande faz? Ele avista o carneiro em Susa. E não só lá, porque essa batalha é feita em Galgamela. E lá em Galgamela, 331, é quando a passagem de bastão aconteceria. Ou seja, o bode tomaria o reino do carneiro. Como foi essa batalha, Roberto? Vamos avançar então. Aqui vocês estão vendo o exército de Alexandre o Grande. Nesse exército, irmãos, o Alexandre o Grande, ele tinha 47 mil soldados, enquanto Dario tinha mais de 120 mil soldados. Ou seja, ele tinha mais do que o dobro de soldados de Alexandre o Grande. Ou seja, era uma batalha praticamente impossível para Alexandre conseguir a vitória. Com o dobro, era muito difícil. Mas Alexandre o Grande era um baita de um estrategista. Dario, aqui para vocês entenderem, nós temos Dario, os soldados, as fileiras. Parmesiano era o general de Alexandre, tá bom? Que ele faz uma ida para o lado esquerdo da sua tela, tá? Então ele finge, eles fazem a estratégia do fingimento. Vamos fingir que vamos para a esquerda, mas no fim nós vamos para a direita. Então ele faz um movimento de ir para a esquerda. Quando faz esse movimento, Dario, manda a galera atacar a esquerda. E depois ele faz o movimento para a direita, bem no flanco, e ele manda atacar de novo. Com isso, Alexandre o Grande e o seu outro general, Hipospines, aqui, ele vai para cima de Dario. Porque Alexandre o Grande não está preocupado em destruir o exército. Ele está preocupado em chegar em Dario, porque se matar Dario, acabou a guerra. Entendeu? Matou o rei, acabou. Então, o que acontece? Com suas lanças, né? Os gregos conseguem não deixar com que a Medo-Pérsia chegue próximo a eles. Então, eles colocam as lanças do jeito que vocês estão vendo, mata vários já aí, e não deixa com que a Medo-Pérsia avance. Quando eles não avançam, a Medo-Pérsia vem para o seu segundo ataque, que é o ataque com carros. E esses carros eram muito temidos. Os Medo-Persas eram temidos demais por esses carros. Esses carros faziam estragos na guerra. Porque eles passavam, vocês veem que tem lâminas, tem várias, tem as lâminas daqui, os rapazes em cima do carro, cavalo. Então era muito complicado. Só que Alexandre o Grande teve uma estratégia para os carros também. Eles abriram numa proporção ali que os carros passaram sem danificar ninguém. Ninguém morreu por culpa desses carros. Então Alexandre o Grande já estava preparado para a coisa. Okay? Então, Alexandre o Grande ali faz um sistema onde o carro não vai afetar ninguém, o carro passa sem matar ninguém. Com isso, Alexandre o Grande, então, vai para cima. A diferença aqui é gritante, porque se vocês prestarem atenção, Dario está atrás do exército, mas Alexandre está com o exército. Olha aí, ó, a diferença de um líder, né, de fato, um líder nato. Um líder nato não se esconde atrás dos outros. Ele está à frente da batalha, ok? Então, foi justamente o que Jesus fez conosco. Ele poderia ter ficado no céu, mas ele veio para a batalha e venceu por nós, ok? Então, esse é o líder. Esse é o verdadeiro líder. O chefe é Dario. O líder é Alexandre o Grande.
Então, Alexandre o Grande faz justamente o que eu disse para vocês. Parmesian vem para cá, eles vêm para atacar Parmesian. E aqui, Alexandre o Grande manda uma outra parte para cá, e eles vêm atacar aqui. Com isso, deixa uma brecha gigantesca por onde Alexandre o Grande ataca. E ele chega a Dario. Dario, então, corre com medo de morrer, e quando Dario começa a correr, é quando justamente o reinado dele sucumbe. Por quê? Quando o chefe ou o líder não está mais dando as ordens, os líderes de Dario já tinham todos ali, já estavam praticamente mortos, os soldados, então, não sabiam mais o que fazer. E, a partir daí, a Grécia, né, o Império Grego Macedônico, Alexandre o Grande e seus generais, não tem mais o que fazer. Eles conseguem rapidamente tomar e matar ali muitas pessoas. Ou seja, aqui em 331 se passava o carneiro para o bode. Então, ele mata o bode, né? Ele destrói ali Dario e os seus generais, e a Bíblia diz que ele se engrandece. Ok? E aí ele vai até a Índia. Conta-se a história também que Alexandre o Grande chega ali às margens, né, da Índia em 326. Ou seja, 10 anos. Foi um pouco menos de 10 anos, tá? Então, em 10 anos, ele tomou o que a Medo-Pérsia demorou mais de 20 e poucos anos para conseguir. Ou seja, esse é o bode que não toca o chão. Ele é rápido demais. Ele chegou até a China, né? E quando ele chega ali na China, tem um mar. E nesse mar, Alexandre o Grande chora, tá? Alexandre o Grande chora porque não tinha mais o que conquistar. Então, ele era um lutador, um conquistador nato, ok? Era isso que eles tinham como principal vocação. Infelizmente, isso não é o tudo, né? Porque o que faltava para ele era justamente o ele reconheceu Deus ali, ok? Mas ele não agiu da forma que Deus queria que ele agisse, né? Reconhecer ele verdadeiramente em seu coração. Ele estava mais preocupado com batalhas, com vitórias, do que de fato se converter ao cristianismo. Com isso, acontece o Daniel 8:8. Por essa razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado. E no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Então, vamos lá. Aqui nós temos um bode que se engrandeceu, tá? Ficou muito grande, lembra? E aí esse chifre, então, acontece o quê? Ele quebra. E o que nós vamos mostrar agora para vocês, o correto seria ter 4 chifres no bode, tá? Esse chifre quebra, o texto diz que surgem 4 chifres notáveis no bode. Lembrando que o bode é o Império Grego Macedônico. Os chifres são os reis que reinavam durante esse período. Então, o primeiro rei, Alexandre o Grande, agora ele morre. Alexandre o Grande morre com os seus 32 anos de idade na Babilônia. Ele foi o primeiro ali. Lembra que Deus falou que nunca mais a Babilônia seria habitada? Alexandre tentou habitar a Babilônia e acabou morrendo. Ninguém sabe o motivo real do porquê que ele morreu, tá bem? Não se sabe se foi por uma intoxicação de bebidas, não se sabe o porquê de fato. O fato é que ele morreu muito jovem, tá? Ele fez todo o seu processo ali dos 22 aos 32 anos de idade e acabou morrendo. Com isso, acontece o que a profecia diz. O chifre quebrou. O chifre morreu. E surgiram 4 chifres. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu não coloquei o chifre na cabeça do animal. Então, eu vou colocar o chifre onde eles reinaram, tá? Esses 4. O correto seria estar no bode, tá bom? Esses chifres deveriam estar no bode. Então, vamos lá. Primeiro chifre ali, segundo chifre aqui, terceiro aqui, quarto aqui. Quem são esses chifres, Roberto? Vamos lá. Vamos colocar aqui o leopardo e o bode, porque eles têm uma sintonia, tá bom? O leopardo tem 4 cabeças. O leopardo é Alexandre o Grande.
E as 4 cabeças do leopardo são esses 4 chifres notáveis, certo? Então são Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. Tá bem? Esses são os 4 chifres notáveis do bode. Eu acho que eu vou dar uma avançada nesse capítulo para a gente terminaria por aqui. Mas como nós ainda temos um tempo e amanhã vai ser muito complicado, eu vou dar uma avançadinha no capítulo para que a gente possa amanhã não precisar passar do horário. Bom? Então, ó, até o capítulo 8, verso 8, não temos maiores problemas. Todo mundo concorda, praticamente, seja preterista, futurista, adventista, historicista, todo mundo está tranquilo. Aqui todo mundo basicamente está em acordo. Daqui em diante, do verso 9 para frente, que as coisas complicam. Tá bem? Então, vamos ver o que a estrutura do capítulo 8 nos mostra. Nós temos aqui os versos. Do 1 ao 14 é a visão, tá? É a visão completa. Depois tem uma interpretação dessa visão. Eu não vou colocar os 2 versos finais, por quê? Porque eles vão ser explicados no capítulo 9. Tá bom? Bode e carneiro são explicados são a visão até o capítulo 8. É o que nós vimos até agora, aonde não tem problema nenhum. Tá bom? O problema aí é quase que zero. Todo mundo acredita nisso. Depois vai vir um chifre, que aí começa o problema. Algumas pessoas acreditam que esse chifre seja uma pessoa e outras acreditam que seja um poder, tá? Que nós vamos identificar já já. Depois tem as 2.300 tardes e manhãs. Isso é a visão. A interpretação é o bode e o carneiro até o verso 22. O chifre pequeno até o 25. E os 26 e 27, nós não vamos entrar nisso agora. Essa explicação das tardes e manhãs vai ficar para o capítulo 9, ou seja, a partir de domingo. Ok? A partir de domingo nós vamos falar sobre esses pontos finais do capítulo 8. Tá bom? Porque Daniel não entende a coisa. Nós vamos entender isso aos poucos. Vamos então para o verso 8 e 9, porque esse verso tem muitos problemas de tradução. Um problema crasso ainda que dá a entender coisas que não deveriam ser entendidas. Então, no verso 9, na área aqui, fala o seguinte: saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aí entra aquilo que eu falei para você, 4 ventos, tá? Então vai para o norte, vai para o leste, norte, oeste, sul. Os 4 pontos cardeais, tá bem? Só para que vocês possam entender. Vamos voltar aqui. Aí. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito grande, muito forte. Ou seja, dessa forma que está o texto, nos indica que o chifre saiu de um dos chifres. Então, em um chifre, nasce um chifre. Tá bem? E por que colocamos no Seleuco? Vocês já vão entender o porquê. Outro texto diz o seguinte: saíram 4 chifres notáveis dos 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito. Então vamos lá. De um dos chifres, Roberto? Ou de um deles? O que será que está correto? Vamos entender isso na língua original. Se for de um deles, o pessoal acredita que é de um dos ventos, de um dos 4 cantos da terra, ok? Então, nós temos 2 interpretações. Ou esse chifre saiu de um outro chifre, ou esse chifre saiu de um dos 4 cantos da terra, de um dos pontos cardeais. Ok? Os adventistas ficam com a segunda opção, que saiu de um dos
quatro cantos, de um dos quatro ventos. Já os preteristas, futuristas, acreditam que é de outro chifre, tá bom? Então vamos entender isso no original. No original, nós temos ali Mehen Ha'at, que é de um deles, tá? Que é o que vocês vejam aí. Aqui está em original, aqui está, deixa eu pôr aqui. Aqui está a língua original, aqui está em inglês. Ok? Essa é a tradução correta. Que ficaria como essa tradução? A tradução certinha, irmãos, ficaria desse jeito aqui. Uma deles. Aí complica a nossa vida, porque fica muito estranho de uma deles. Certo? O original está escrito dessa forma. Se você for no original, vai estar uma deles, e não um deles. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá, para vocês entenderem, a gente vai colocar uma referência ao português, porque é a nossa língua. Então, para tentar mostrar para vocês aqui o que acontece. Chifres é feminino. Ok? Ventos é feminino ou masculino. Pode servir para os dois. Aí nós colocamos algo aqui para representar chifres como pontas. Para nós, português, isso é feminino. É a ponta, não o pontas. O pontas. Entendeu? É as pontas. E aí vem o masculino e o feminino com ventos ou ventanias. Se a gente fizer isso com o português, ficaria: em seu lugar saíram quatro pontas notáveis para os quatro ventos do céu. De uma deles saiu uma ponta pequena. De uma deles o quê? Ventos ou pontas? Aí o que acontece? Deles é masculino ou feminino? Deles é masculino. Pontas e chifres é feminino. Ou seja, o pessoal já chega à lógica de que então é ventos, porque deles só é para ventos. Deles não pode ser chifres, porque chifre é feminino e deles é masculino. Já ventos pode ser feminino e masculino, e ali uma deles é feminino e masculino. Entenderam a lógica do pessoal? Então essa é a lógica que os adventistas usam. Só que nós temos outros tipos de interpretação e eu quero mostrar para vocês aqui. Nós não vamos cravar nada aqui agora. Nós vamos ver isso deixando a Bíblia nos falar. Ok? Então aqui é só um ponto para vocês entenderem que há uma divergência. Mas nós não vamos falar, ó, é isso e bater o martelo. Nós vamos bater o martelo amanhã. Tá bom? Até amanhã vocês vão entender se é de vento ou se é de chifre. Vamos lá. Então nós vamos aqui, ou é em um dos chifres, ou é em um dos ventos. Nós temos um rapaz chamado Stefanovic, tá bom? Ele tem um livro sobre Daniel. E o nosso querido irmão Maxwell, tá? Que é o que a igreja adventista mais segue, é esse rapaz, o Maxwell. Ele fala isso que eu falei para vocês. Não tem como a coisa ali é deles e só pode se referir a masculino, então é ventos. E acabou. Para Maxwell é vento e não tem conversa. Para esse rapaz ucraniano, Stefanovic, ele diz o seguinte: a natureza aleatória das mudanças de gênero no contexto, desde o capítulo, enfraquece esse argumento. Ele diz que o argumento de Maxwell é fraco. Por exemplo, os versos Ietza, que saiu no verso 9, e Igde, Dil, engrandeceu-se, acompanham o substantivo chifre, mas ambos assumem formas de gênero masculino. Ou seja, tanto Ietza quanto Idil, eles são masculinos, só que chifre é feminino. E Daniel usa isso nos próprios livros. Então, no próprio Daniel, tem sim como ser usado um masculino e um feminino. Na mesma frase. Portanto, a concordância de gênero, por si só, não é um argumento forte para demonstrar que o chifre pequeno veio de um dos quatro ventos do céu. É possível que o texto ali seja intencionalmente ambíguo, com o sufixo eles, se referindo aos quatro chifres e aos quatro ventos em direção aos quatro chifres que cresceram. Ou seja, para Stefanovic, Maxwell não pode ser tão taxativo.
Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir cautela aqui. Vamos supor que nós não somos adventistas e estamos mergulhando no capítulo 8 para entender, ok? Então, vamos supor que nós não somos adventistas. Então, nós pegamos Maxwell, vimos a interpretação dele. Olha, eventos. Nós vimos Stefanovic, que tem um bom argumento para dizer que Maxwell não está correto. Então, nós temos dois argumentos aqui de pessoas diferentes. O próprio Dukan também segue a linha de Maxwell nessa parte, tá bom? Dukan também fala desse mesmo jeito que Maxwell. Então, vamos avançar. Para dizer aqui também que nós não temos uma contraproposta para Stefanovic, nós temos Zacarias 1, 18, 19 e 21, que diz aqui, ó, levantei os meus olhos e vi, eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém, os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Por que esse texto está aqui? Muitas pessoas, meus irmãos, vão dizer que, Roberto, mas que coisa mais doida. É só resolver com lógica. Chifre não nasce de vento. Chifre nasce de outro chifre. Chifre nasce de animal. Chifre nasce de chifre. Chifre não nasce de ventos. Não vai nascer um chifre do nada aqui, na nossa cara aqui, de um vento. Não vai. Só que aí, será mesmo que só a lógica já resolve o nosso problema? Porque que lógica eu vou usar em Zacarias 18, 19, 21? Onde não fala de animais, onde não fala de chifres que nasceu de outros chifres. Está falando de chifres que nasceu de ventos, de locais que não são outros chifres e outros chifres e outros animais. Estão compreendendo? Então nós já temos na Bíblia alguma coisa que se opõe ao que eles estão falando, de que chifre só pode nascer de chifre, ou chifre só nasce em cabeça de animal. Tá bem? Quem é o chifre pequeno? O chifre pequeno tem 10 características que nós precisamos estudar e é o que nós vamos fazer. Tá bem? Eu vou mostrar essas características e nós vamos identificá-las a partir de amanhã. Tá bom? Então vamos lá. Primeira, se tornou forte para o sul, oriente e terra gloriosa. Segunda, é um rei. Pode significar reino ou reino, tá? Porque um rei precisa de um reino. Para você ser rei, você precisa reinar em algum lugar. Rei ou poder que surge no fim do reinado dos 4 chifres. Ou seja, esse reino ou poder precisa surgir depois que os 4 chifres já não fazem a sua supremacia. Depois, nós temos o entendimento em intrigas e agiria com astúcia. Então, esse chifre, ele é muito bom em intrigas e ele age com astúcia, meias verdades. Com grande poder, mas não por sua própria força. Ou seja, ele tem um poder grande, mas ele não age com o seu poder. Ele age com o poder do outro. Ok? Destruiria os poderosos e o povo santo. E aí tá as referências bíblicas do lado. Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Lançaria algumas das estrelas do céu por terra e as pisaria. Ok? Deitaria a verdade por terra e tiraria o contínuo. Essas são as 10 características que o chifre pequeno tem que ter. Tá bom? Então nós vamos ver que nós temos 2 linhas de raciocínio. Os preteristas e futuristas acreditam que é Antíoco Epifânio, 4º Epifânio. E os adventistas do 7º dia acreditam que é Roma. Ok? Então nós temos esses 2 polos que nós vamos ver a partir de amanhã. Amanhã nós vamos identificar por que não é Antíoco e por que é Roma. Ok? Será que eles seguem estritamente cada passo do que nós falamos aqui? Nós vamos ter também um problema muito grande de entender o que é esse contínuo, porque esse contínuo, dentro do adventismo, tem 2 linhas de raciocínio. Então, eu quero mostrar para vocês essas 2 linhas, ok? Dentro do adventismo, se acredita de 2 formas, tá bom? Então, nós temos que entender isso para nós sabermos o que nós acreditamos. Então, nós vamos parar nessa tela, onde nós vemos leopardo e o bode, os 4 reinos, só que
esses 4 reinos lá rapidamente vira só 2, tá? Cassandra e Lisímaco é tomados ali por Seleuco e Ptolomeu, e aqui é o plano de fundo para o capítulo 11. Rei do sul, rei do norte. Então, Seleuco fica como rei do norte, Ptolomeu fica como rei do sul. Tá bom? Esse daqui é um pano de fundo para o que nós veremos adiante. Tá bem, meus irmãos? Espero que tenha ficado entendido por aqui. A questão que nós vimos hoje, Alexandre o Grande tinha uma batalha quase impossível de vencer. Só que quando a profecia, né, como diz Daniel, né, certo é o sonho, fiel é a interpretação. Quando é Deus que manda, vai acontecer. Então, por mais que ele tinha 1,5 exército a menos, ele venceu a batalha contra Dario, passando-se assim o carneiro para bode, certo? Depois disso, Alexandre o Grande ele morre muito cedo, e aí 4 generais matam toda a sua família, né? Alexandre tinha um filho, mas o filho era muito novo ainda, e ele não conseguia assumir rei. Então os generais já fizeram uma chacina ali, mataram toda a família de Alexandre e tomaram o poder. Depois desses 4, só 2 ficou, Seleuco e Ptolomeu. E esses 2 vão fazer uma batalha entre um e outro até aquele capítulo que nós vamos chegar lá, que é muito, muito complicado, que é o capítulo 11, tá bom? Então nós vamos parar por aqui para nós identificarmos quem é o chifre pequeno. Amanhã nós vamos identificar deixando a Bíblia falar. Eu já falei para vocês o que os adventistas e os preteristas e futuristas acreditam. Só que nós vamos ter que deixar a Bíblia falar. A Bíblia mesmo nos prova quem é. Só que nós vamos ter que usar não só Daniel. Nós vamos usar amanhã o Novo Testamento para vocês verem que o próprio Jesus mostra quem é. O próprio Paulo mostra quem é. E o próprio João mostra quem é o chifre pequeno. Tá bom? Então nós vamos usar a palavra de Deus para identificar quem é esse poder, o chifre pequeno. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia de preparação e amanhã se prepare. Senhor Deus, meu Pai, bendito és Tu por toda a eternidade. E a Ti eu sou grato pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos unicamente com o propósito, meu Pai, de absorver o conhecimento a respeito de Ti e da Tua palavra, que é essencial para o nosso tempo. Se Tu deixaste, meu Pai, esses mistérios para serem compreendidos de forma mais clara para o povo do tempo do fim, é porque temos um propósito com isso, e devemos valorizar esse propósito e pôr em nossa mente que o Espírito Santo tem uma obra a realizar em nosso povo, tornar o nosso povo, meu Pai, entendido a respeito das Tuas santas escrituras, das Tuas profecias que foram direcionadas a esse tempo, para que possamos estar preparados e de pé para o que virá mais para frente. Possamos, meu Pai, ter a capacidade, unicamente pelo Teu Santo Espírito, de defender a nossa fé, que não possamos desanimar diante dos assuntos que virão, achando ser impossível de entender, ou achando que não conseguiremos, meu Pai, absorver de forma clara, mas nós possamos ter uma certeza que o Espírito Santo de Deus está apto a abrir nossa mente. Todavia, devemos estar dispostos, meu Pai, a compreender verdadeiramente, de forma humilde, de forma abnegada, o que diz a Tua Santa Palavra. Que Cristo Jesus, que hoje está a interceder por nós, possa nos conceber raios da Sua verdade, que vem dos mais altos céus. Somente assim poderemos ter a oportunidade e privilégio de fato, conseguir entender o que Tu queres para nós em nosso tempo. Senhor Deus, meu Pai, conduz cada irmão que está aqui, nos conduz nesse dia da preparação, que possamos ter um sábado deleitoso em Tua presença. Conduz o irmão Roberto, que está ministrando os estudos, que seja tudo para honra e glória do Teu nome. Sabemos, meu Pai, que o tempo é curto, o tempo é breve, Cristo deseja retornar a essa terra, todavia Ele precisa de um povo pronto, um povo preparado para a transladação, um povo preparado para proclamar o alto clamor, as últimas mensagens para esse tempo. E prepare este povo, meu Pai, que somos nós. Tem misericórdia. Eis que eu te suplico e te agradeço, que tudo que foi mencionado aqui seja unicamente para a honra e glória do Teu nome, que os irmãos possam continuar a estudar, a escavar, pois a Tua mensageira fala, meu Pai, que quando o indivíduo está apto a escavar, buscar mais a fundo a Tua verdade, Tu os abençoará ricamente com o conhecimento dela, que nós possamos ter isso em mente. Esse presente nos foi dado e devemos valorizá-lo unicamente, meu Pai, para a glória do Teu nome
e para que o mundo também possa ter o conhecimento verdadeiro de Ti. É isso que eu te suplico e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.